saber viver um casamento segundo o coração de Deus é um grande desafio. Mas nós não estamos sozinhos. A Bíblia nos ensina. Olhar para a Bíblia e trazer as verdades da Bíblia para nós hoje é um grande desafio. E trazer essas verdades de forma sadia é um outro grande desafio. É interessante que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos os princípios da palavra sendo colocados de forma clara e às vezes não tão clara. Mas quando nós falamos sobre casamento, nós vemos alguns princípios muito claros da palavra. Mas eu quero falar de uma coisa interessante, talvez um segredo. O segredo de um casamento saudável. Quem é que não quer saber? Quem que não gostaria de descobrir o segredo de um casamento saudável? E esse segredo está aqui na Bíblia. E mais especificamente no livro de Efésios. Efésios é um livro precioso da palavra. Paulo escreve a esses crentes da cidade de Éfeso e ele vai dando alguns princípios, alguns parâmetros de relacionamentos, ele vai falando de atitudes, de coisas da nova vida e aqui no capítulo 5 ele fala de algo muito, muito especial. Ele fala sobre a nossa nova vida em Jesus. E ele fala assim, olha, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E ele vai dizer das coisas importantes que agora nós vivemos um relacionamento com Deus. E esse andar com Deus, ele vai trazer um fruto que é importante para a nossa vida como pessoa, para a nossa vida como casal, e ele vai falar da importância de nos encher do Espírito, de trazer esse relacionamento tão profundo e tão importante com Deus. E dentro desse tema e dentro desse pensamento, falando do Espírito, falando das coisas que não devem mais acontecer, falando das coisas que nós precisamos nos encher. E se você quiser saber um pouco mais sobre o fruto do Espírito, está lá em Gálatas, você pode ler o livro de Gálatas também. Mas é interessante que ali, nesse capítulo 5, nesse contexto, falando de encher do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças, ele vai falando dessa intimidade com o Senhor e dessa vida que agora se manifesta. Ele continua esse texto e ele vai chegar num texto onde ele vai falar sobre esposa, sobre marido e sobre casamento. E quando ele fala sobre casamento, ele está falando nesse contexto da ação do Espírito. E se você pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Efésios, no capítulo 5, você vai ver que ele vai falar desse relacionamento com o Espírito e o que isso traz, o que isso produz. E aí ele vai falar sobre esposas, marido, casamento, aí ele vai falar sobre filhos, e ele vai falar sobre o lar cristão, sobre os servos, e no verso 10 ele vai falar sobre a armadura de Deus. É interessante que entre essa ação do Espírito e a armadura de Deus, Paulo escreve nesse meio, ele vai falar sobre casamento, sobre filhos, sobre família. Não existe um casamento saudável se eu
não me deixar vencer pelo Espírito de Deus. Eu nunca vou poder ser para o meu marido aquilo que ele precisa na força do meu braço. Tem coisas que eu não alcanço, tem coisas que eu não sei, tem coisas que ele não sabe, tem coisas que nós precisamos aprender, e não é aprender em livros, e não é aprender com um professor, mas é aprender com o Espírito Santo de Deus. Quando eu e você aprendemos com o Espírito Santo de Deus, aquilo que era impossível para nós se transforma em algo possível. Aquilo que era... nós não tínhamos condição nenhuma de fazer, o Espírito de Deus nos ensina. Ele vai falar sobre mulheres submissas, e aí dá até coceira em muita gente. Fala, meu Deus, falar sobre submissão em pleno século XXI, como? Quando ele vai falar sobre andarmos debaixo da mesma missão. Ele vai falar, mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. E ele diz, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Mas aí você fala assim, ai, Eliana, falar sobre submissão. Porque a submissão, ela não é algo que vem do meu coração. Eu, Eliana, tenho muita dificuldade nisso. Mas quando eu me coloco debaixo da atuação do Espírito, eu consigo ser para o meu marido uma mulher que é aquilo que está lá em Gênesis, quando o Senhor cria e traz a mulher, ele fala assim, essa aí é a sua auxiliadora, idônea, aquela que vai ajudar. E a que ajuda não atrapalha, não é assim? A que ajuda não embola o meio do campo. Mas ele vai falar para os maridos. E a parte dos maridos é muito mais pesada. E ele diz assim, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha que coisa pesada, que coisa forte é essa, que tarefa importantíssima que Deus dá aos maridos. Eles nunca conseguiriam fazer isso, e eles não conseguem fazer isso na força do braço, na sua sabedoria humana. Eles não aprenderam a ser maridos assim. Eles aprenderam a ser maridos distantes, trazendo os valores do mundo para dentro de casa. Mas no meio dessas duas verdades, que é a ação do Espírito e a armadura de Deus, o Senhor colocou esse assunto, porque esse assunto ele precisa estar exatamente aí. Eu preciso buscar a ação do Espírito em mim, e eu preciso me revestir da armadura de Deus para viver uma vida de acordo com aquilo que Deus quer que eu viva, e não só porque Ele quer que eu viva, mas porque se Ele quer que eu viva, a vontade dEle para mim é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Esses dias eu vi algumas fotos, algumas coisas de algumas pessoas que já foram da igreja, que já andaram com o Senhor e se afastaram completamente. E são pessoas assim que se meteram em coisas muito feias e muito pesadas. E eu olhei para aquilo, meu coração entristeceu tanto. E eu olho para a minha vida, meu casamento não é perfeito, mas ele é saudável. A nossa família é uma família saudável, não perfeita. Mas eu olho para nós e eu vejo a diferença que Jesus faz. Que diferença Ele faz.
como Jesus consegue me ajudar a ser uma esposa para o meu marido, diferente da que a Eliana seria. A Eliana seria dura, a Eliana seria chata, a Eliana seria tantas coisas, mas o Senhor consegue me fazer ser para Ele algumas coisas que eu, Eliana, não tenho, mas Ele tem. E talvez seja isso que você esteja precisando fazer. Você precisa entender que a sua família, ela se encontra no meio de coisas muito importantes, da ação do Espírito e da armadura de Deus. E quando você se submeter à ação de Deus, Deus vai trazer uma transformação muito grande em você. Qual é a área que é difícil? Qual é a área que parece que nunca melhora no seu casamento? Coloque ela debaixo da ação do Senhor. Apresente, traga a armadura de Deus para dentro do teu casamento e viva a verdade do Senhor. É isso que o Senhor deseja para mim e para você. Quando Ele junta um casal, Ele junta mostrando o mistério dele com a igreja. Olha o que diz aqui no verso 31 do capítulo 5 de Efésios. Ele vai dizer: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Quando Ele olha para um casal, quando Ele olha para um casamento, Ele vê algo lindo, Ele vê algo que o agrada. Tanto o agrada que Ele trouxe como um paralelo entre Cristo e a igreja. O andar de um homem com uma mulher. Um casamento, uma aliança, um pacto. E essa aliança, esse pacto, só pode ser vivida na sua profundidade, na sua totalidade, quando eu coloco a ação do Espírito e as armas e a armadura do Espírito. E ali está a minha família, guardada em Deus. É assim que você tem que guardar seu casamento. É assim que você tem que guardar sua família. Que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê graça, que Deus te dê vitória, porque quando nós temos vitória, o inimigo ele é derrotado. E o que ele quer ganhar nesse tempo é a separação, é a briga, a discórdia, é filho contra pai, pai contra filho. E quando eu trago a ação do Espírito e quando eu trago a armadura de Deus, eu vejo que a minha família, ela pode estar guardada nele. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra com outras pessoas. Compartilhe com outros casais que estão precisando, talvez, ouvir uma palavra como essa. Esse é um bom segredo. Esse é o segredo de um casamento saudável. Ali, entre a ação do Espírito e a armadura de Deus, é onde está o meu casamento. Que Deus te abençoe. Fique na paz.